Você sabe como é o clipe que nós utilizamos para tratar os aneurismas cerebrais? E você já imaginou como eram feitas as cirurgias no passado, antes destes clipes? Assiste esse vídeo e descubra isso e muito mais. Você já deve ter ouvido falar que uma das formas de tratarmos o aneurisma cerebral é através da clipagem microcirúrgica, ou seja, através de uma cirurgia é identificado o aneurisma e é colocado na sua base, que chamamos de colo, um clipe metálico. Desta forma, o aneurisma é excluído da circulação, anulando o risco de um sangramento, que é a chamada hemorragia subaracnoideia. Mas nem sempre foi assim. Para você ter uma ideia, a partir da segunda metade do século XVIII, é que começaram a identificar pessoas que haviam morrido por um sangramento intracraniano grave, que elas tinham associado uma dilatação na parede das artérias do cérebro. Hoje nós sabemos que estas pessoas morreram por uma hemorragia subaracnoideia devido a um rompimento de um aneurisma cerebral. Entretanto, só após quase um século, no ano de 1885, um médico chamado Victor Rosely, ele fez o tratamento de um aneurisma intracraniano. Ele utilizou técnicas que ele aprendeu com a cirurgia vascular, que era você ocluir o vaso principal. Então, desta forma, como o acesso ao cérebro era muito difícil, o que é que ele fez? Ele fez uma incisão na região cervical, identificou a artéria carótida nessa região, que é uma das principais artérias que irrigam o cérebro, e ele fez uma ligadura desta artéria, ou seja, ele deu um nó excluindo esse vaso da circulação sanguínea. Por diversos fatores, os resultados desta técnica cirúrgica não foram satisfatórios. Os anos se passaram. Cushing, por exemplo, nas cirurgias que realizava para ressecção de tumores cerebrais, ele identificava que algumas artérias tinham estas dilatações. Essas artérias elas tinham um aneurisma cerebral. Isso no começo do século XX. Porém, só em 1931 surgiu uma nova técnica, que foi desenvolvida por um dos seus alunos, um dos seus discípulos, chamado Norman Dodt. O que ele fez? Ele colocou uma capa de músculo envolvendo todo o aneurisma, de modo a criar uma fibrose ao redor desse aneurisma, impedindo que o aneurisma crescesse ou rompesse. Depois outras pessoas tentaram outros materiais, como gás e algodão, no objetivo de criar essa fibrose para impedir esse avanço do aneurisma. E aí no ano de 1937, um outro aluno do Cushing, chamado Walter Dandy, ele realizou a primeira cirurgia para clipagem do aneurisma cerebral, de forma a excluir definitivamente o aneurisma da circulação sanguínea. Nesta cirurgia, Dandy utilizou um clipe muito semelhante a este que eu vou colocar aqui na foto, este clipe em forma de V. O pescoço, o colo do aneurisma, era colocado entre as duas pernas do V e era fechado, de forma a excluir o aneurisma da circulação. Entretanto, tinha uma grande desvantagem, porque este clipe ele não poderia ser reposicionado, ele não poderia ser ajustado para você preservar as outras artérias, por exemplo, ou sobrou um pouco de aneurisma. Então esse clipe, uma vez colocado, ele ficava do jeito que está. Então outros clipes foram sendo desenvolvidos, foram se aperfeiçoando, foram desenvolvidos clipes como este, como o clipe fenestrado, onde você poderia preservar alguma estrutura que poderia passar ao lado do aneurisma, então um vaso importante passa por dentro da fenestração, Às vezes o material do clipe era muito pontiagudo e podia romper o aneurisma, podia romper o colo. Inclusive o material que é utilizado para fabricar o clipe, ele foi se aperfeiçoando ao longo dos anos, Inicialmente era feito de um aço que era bastante corrosivo e isso poderia trazer prejuízo ao cérebro. Além disso, após o advento da ressonância magnética, começou a ter uma contraindicação absoluta para a realização deste exame, que eram estes pacientes que possuíam clipes metálicos mais antigos, com material incompatível com a realização do exame. Por quê? Porque o clipe ele poderia se deslocar ou até mesmo romper uma artéria importante. Hoje os clipes eles têm um material que são totalmente compatíveis com o exame de ressonância magnética, são clipes feitos de titânio e que não tem problema nenhum em realizar o exame. Então agora eu vou mostrar para vocês alguns clipes que nós utilizamos no tratamento dos aneurismas cerebrais na atualidade.
Então, para quem não conhecia, estes aqui são alguns dos tipos de clipes que nós temos atualmente para tratar os aneurismas cerebrais. Existem outros clipes de diversos tamanhos, de diversos formatos. Tudo isso para, na hora da cirurgia, trazer uma maior segurança, uma maior precisão no tratamento dos aneurismas. A medicina avançou bastante nos últimos anos, trazendo uma maior segurança e confiabilidade para os procedimentos cirúrgicos, principalmente este, que é a clipagem microcirúrgica, um procedimento tão delicado em que qualquer detalhe faz uma grande diferença. Era isso que eu tinha para falar para você. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, manda sua pergunta que eu vou ter o maior prazer de responder. Um abraço.